Olá, pessoal, tudo bem com vocês do Borges? Para quem não me conhece, estou aqui de volta com vocês novamente para mais um bate-papo. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial, uma amiga assim queridíssima. E ela é muito assim, uma pessoa que a conheço há muito tempo, é uma pessoa que em muito soma para a vida da gente. Eu aprendo muito com ela, então quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, com muito carinho, Flavinha. Meu amor, seja bem-vinda. Bem, É um prazer tê-la aqui conosco, tá igualmente. bom? Tudo bem, Flavinha? Tudo Como é que você ótimo. vai? Tudo ótimo. Então, se apresenta um pouco para quem não te Boa conhece. tarde, eu sou a Flavinha. É difícil quem não me É conhece, difícil, é. mas estou aqui com muito prazer. Aceitei o convite da Lu. E espero, né, trazer um pouquinho de mim para vocês, para que vocês me conheçam bem mais. O motivo pelo qual que a Flavinha está aqui, pessoal, é a questão da mulher, da pessoa em si PCD. E é algo que sempre me chamou a atenção. E a Flavinha é testemunha disso, trazendo aqui um pouquinho o meu ensaio, né, nessa questão do PCD, o meu despertar. Foi a partir do momento, Flavinha, do meu trabalho, né, que envolve questão dos benefícios que a população PCD tem, certo? E isso foi interessante. E a Flavinha passou a ter um contato maior comigo como cliente, em virtude de um benefício que a gente pode até falar depois em relação ao PCD. E, posteriormente, quando eu me candidatei a pré-candidata a vereadora, e eu não sabia que a Flavinha também estava, eu mandei uma mensagem para ela para marcar um café para a gente conversar, porque é uma situação, é uma bandeira, não considero minha bandeira, que ela é a própria, né? É uma condição que me chama muita a questão do PCD. Então, ninguém melhor do que a Flavinha para falar um pouco do PCD. Flavinha, eu gostaria, meu amor, que você trouxesse para mim, para quem está nos ouvindo, porque o PCD, pessoal, é uma condição que qualquer um ou já nasce ou pode ser inserido nele a qualquer momento. Então, gostaria que você trouxesse a sua experiência, o seu desafio, porque, pessoal, uma coisa interessante, o PCD, ele, quando ele já nasce, ele não se percebe, entendeu? Ele não se percebe, porque ele já nasceu nessa condição, diferente do que se insere nesse contexto. Flavinha, meu amor, fique à vontade. Então, a pessoa que nasce, como no meu caso, né, antes de mais nada, eu queria falar que a minha deficiência é osteogênese imperfeita. Ela é dividida em vários tipos. Ela tem 4 tipos e vai se agravando ou não conforme o desenvolvimento da pessoa. Então, no meu caso, o meu é tipo 3, que ele fica no meio. Eu tenho poucas fraturas, né, apesar da gravidade da deficiência. Ela é conhecida como osso de vidro. Eu realmente não me vejo como uma pessoa com deficiência, porque eu aprendi, eu cresci como sendo uma pessoa comum. Né? Eu não costumo dizer uma pessoa normal, porque eu acredito que todo mundo seja normal. Então eu aprendi e cresci, vivi, vivo como uma pessoa comum. E eu acredito que a pessoa quando ela adquire uma deficiência, é realmente muito difícil, que existe a parte do preconceito um pouco maior. Eu sofri muito esse preconceito, tive que aprender a lidar com ele desde muito novinha, né? Eu me inseri da escola, que acho que foi o primeiro passo, que eu comecei a me entender, né, como uma pessoa mesmo na sociedade, que eu vi o quão difícil é ser uma pessoa com deficiência. Que até então na família, com amigos, né, dos meus pais e tal, não tinha problema nenhum. A inserção na sociedade, que lá atrás foi bem difícil, e ainda é. Interessante a Flavinha trazer essa questão lá atrás, para que a gente possa retomar, né, um pouco da história. Antes, quando pais tinham, né, filhos que hoje têm essa nomenclatura, PCD, eles eram totalmente excluídos do seio familiar e social. Eles eram literalmente enclausurados em quartos, mantidos presos, longe dos olhos da sociedade, porque era vista como uma doença
Isso mesmo, uma doença como se fosse uma peste, um castigo, que aquela família foi, como que a gente pode dizer, ela foi castigada, né, em ter na sua família uma pessoa com PCD. Então, evoluiu-se muito essa questão cultural, mas existem ainda muitas barreiras, né, Flavinha? Existe muita barreira social, né? Que é uma das maiores. Existe a barreira arquitetônica, que é da arquitetura dos lugares, da acessibilidade, que é bem difícil. As pessoas ainda não têm essa noção de que para construir um prédio, qualquer coisa, precisa existir, porque qualquer pessoa pode adquirir uma deficiência e vai frequentar, principalmente lugares públicos. É a mesma casa, todo mundo tem que pensar na arquitetura também com relação a essa inclusão. Eu, no caso, quando iniciei na escola, eu fui muito mesmo, vamos dizer uma palavra até pesada, mas eu fui muito hostilizada por pessoas, não pelas pessoas que conviviam comigo, que aprenderam a lidar, mas por pessoas, enfim, do âmbito escolar mesmo, sabe? Diretores, me julgavam muito. Eu fui considerada uma pessoa, além da deficiência, queriam me tirar da escola, que eu não, julgavam que eu não era capaz de estudar. Olha que contradição é essa questão. Porque a palavra, pessoal, preconceito, se você dissociar é o pré é algo que antecede um conceito. Você só pode ter o conceito de algo em definitivo se você estudou o pré. Então, preconceito, ele não é o conceito, né? Exato. E é uma contradição, tanto que se legitima uma pessoa que tem PCD como se ela fosse incapaz na sua totalidade. E não é. A Flavinha, você tem uma formação acadêmica, não é isso? Eu tenho uma formação acadêmica. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Olha aí, publicidade e propaganda, se eu falar em alguma coisa, depois ela vai me dar um puxão de orelha. Então, isso é interessante. Mas, assim, Flavinha, o que mais, eu acho que o que mais ajuda a enfrentar esse pré-conceito é uma rede de apoio, que eu considero fundamental, não é verdade? Você pode falar um pouquinho da sua rede de apoio? Eu tenho, hoje em dia, uma rede até um pouco maior, que eu faço terapia, eu acho muito importante, porque eu fui me desenvolvendo, né, obviamente. Criança, adolescente, todas as fases que eu fui passando, eu tinha que me entender um pouco melhor. E eu tive terapia a vida toda e ainda tenho. Eu tenho minha família que todo mundo vê. Eu tenho amigos também que me apoiam bastante. Eu acho que essa rede é uma rede muito interessante, muito importante no desenvolvimento e na vida social. Eu imagino, né? Eu imagino que a rede, claro, óbvio, é super importante, mas nós temos que trabalharmos, seja qualquer ele o preconceito, porque existe o preconceito social, existe o preconceito físico, existe N preconceitos, né? De religião, etnia, regional. Quando você não se coloca no lugar que o outro quer te colocar, já é um grande passo. E isso a terapia se faz necessário, né? A gente, né, tem um ato de imaginar que terapia é algo ainda meio que o preconceito, né? Que não é algo que é interessante se ter. Eu acho que deveria ter na nossa agenda como prioridade a terapia, porque as pessoas falam assim, eu vou caminhar um pouco para ficar bem. É uma terapia. Então, a gente imagina esse profissional como sendo algo que vai tratar algo ruim. Pelo contrário, né? Se há necessidade, é importante, porque eu fico imaginando realmente as barreiras que são enfrentadas no dia a dia, né? E o que me chama muita atenção em você, que eu vejo você se maquiando, não é que você não chore nos bastidores como eu choro nos bastidores, nós somos humanos, somos pessoas normais com as suas limitações físicas e internas, né? Porque por muitas vezes pode ver uma pessoa externamente tudo ok, mas ninguém sabe internamente. Você se maquia, então vejo você saindo com os amigos, com as amigas,
você se insere nesse contexto social, sabendo as barreiras que vai encontrá-las, né? Então, nessa trajetória, porque o seu PCD, ele não é intelectual, né? E isso é que é interessante. Se olha para você, não percebe se é a grande mulher que você é, né? Então, tem que entrar no teu mundo mesmo, conversar, dar essa oportunidade de se permitir. O que é importante é a gente se permitir estar aberto ao outro para se conhecer. E você passou por um momento muito delicado, né? Que qualquer um também pode passar, mais agravado pelo PCD, né? E a gente vai trazer, né, daqui a pouquinho para vocês esse momento delicado que a Flavinha passou, além de enfrentar a questão do PCD, além de enfrentar o preconceito, ela teve que lidar com um desafio que foi bem recente, né? Então, daqui a pouco a gente volta para contar para vocês a sua experiência nesse desafio que você superou. Daqui a pouco a gente retorna. Atenção, cliente! Hoje é seu dia de sair de carro seminovo ou usado aqui na Vargem Veículos. Nossos carros estão aqui esperando por você. Ah, você não quer comprar e sim trocar? Bem, nós temos a solução também. E financiamento também. Você está na maior loja de veículos de Vargem Grande do Sul. Rua Joaquim Antônio da Silva, 479, Jardim São José. Vargem Veículos, o seu sonho se realiza aqui. We met down by the old creek bend. Your laughter danced through the oh, yeah, see you can't grow no more. And where down we go, where... Voltando dos comerciais, vamos lá. Gente, a Flavinha, poucas pessoas sabem, né? Só os amigos próximos, porque ela nunca se colocou em papel de vítima. Ela teve que, desde cedo, aprender, né, a não se vitimizar para superar os seus desafios. Há pouco tempo, a Flavinha teve um problema de um acidente vascular cerebral. Ela estava indo normal, se divertir, maquiada, como ela gosta, com as amigas. Conta um pouquinho dessa experiência, como foi o medo, a família, o seu papel, o papel dos amigos nesse momento, né? Contos, vamos lá. Foi bem difícil. Foi um momento, pra mim, bem... Bom, eu disse que eu passei. Eu não sei, eu vivi o momento, eu passei por ele, mas eu estava inconsciente. Eu fiquei... Aconteceu em 2023, em março de 2023, que eu tive o AVC. E eu não estava na minha casa, eu estava na rua, eu estava em São João da Boa Vista, com os meus amigos, amigas na verdade. E lá, pra mim eu estava normal. Estava sorrindo, conversando, brincando, e as minhas amigas perceberam que eu não estava bem. Elas perceberam pelo tom de voz, elas perceberam porque eu perdi a força da mão, eu não estava conseguindo segurar o meu celular, e elas se assustaram. Pra mim eu estava normal. Me levaram no médico, o médico disse que eu estava tendo uma crise de ansiedade, que era só me medicou, me deram 2 diazepams, e depois disso eu fiquei completamente inconsciente. Fiquei 3 dias, 4, no CTI lá em Ribeirão Preto, que eu fui transferida para lá.
mas durante essa trajetória eu passei por várias coisas. Não me recordo, em questão de tempo, eu sei hoje porque minha mãe conta, que eu não lembro, não sei. Fiquei completamente inconsciente mesmo esse tempo. E eu acordei na madrugada do domingo, chegando lá no CTI. Aconteceu numa quinta, que esse período inconsciente, eu acordei mais ou menos lá em Ribeirão. E aí começou, né, um outro pedaço bem complicado. Porque eu estava sozinha, eu não poderia ficar com ninguém, não podia, né? Minha mãe não pôde ficar comigo. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava voltando de uma situação com muita gente estranha, um lugar completamente diferente. Fiquei apavorada, me desencadeou uma síndrome do pânico e uma ansiedade. Então foi nesse período que foi o período mais difícil, foi eu voltar, né, à vida, digamos, que eu acho que eu renasci novamente, fiquei lá ainda por uns 4 dias na CTI, e eu fiquei a semana toda. Eu sei que eu vim embora no sábado. Você vê, e eu tenho que pedir perdão a Deus, viu? Porque a gente julga que tem problemas, né? Quando a gente começa a olhar assim do outro lado, a gente vê que o problema do outro é bem mais que a gente. Medo, né, Flavinha? É o sentimento que pairou, né, para você, para a família, para os amigos. E você, mais uma vez, teve que ser forte na sua fé e determinação. Eu tive que aprender de novo, né, muita coisa, porque realmente meu intelecto foi bem comprometido. Eu não falava direito. Até hoje a minha fala ainda tem palavras que eu gaguejo, que eu enrosco para falar. Foi eu andar para comer, engolir, eu não comia. Então eu tive que reaprender um montão de coisas. A escrever tudo errado. Então foi um recomeço. Ou no começo, né? Muito difícil, né? Nessa questão, mas nem isso te Não. paralisa, porque tem uma força motriz, né, enorme dentro de você, Eu tenho uma vontade de viver muito uma grande. sede de vida, né? Flavinha, me passa agora essa vontade, porque eu vi que no pleito anterior a esse você já se candidatou, né? É tanto que ficou na suplência e Exato. teve atuando nos últimos meses na Câmara dos Vereadores em Vargem Grande do Sul. Eu te pergunto, você tinha duas saídas, ou se ficar vítima, né, a coitadinha, ou falar por você e por muitos que não têm essa oportunidade ou disponibilidade, né? Porque hoje estou com a Flávia aqui, mas quantas Flávias, quantos Flávios não tem por aí? Então, gostaria que você colocasse aqui nesse momento de que forma a questão da política veio para você, é um desejo latente, o que é que você pretende, né? Porque para ser político não precisa estar literalmente lá. Nesse exato momento nós estamos exercendo um papel social, né? Que é o papel de esclarecimento, trazer informações, mudar realidades, né? Mas atuando, com certeza fica mais claro nesse sentido. É como você fala, eu não defendo bandeira. Eu sou a própria bandeira. Então, fala um pouquinho dessa questão, porque a política, ela demanda muito fisicamente, psicologicamente. Então, como se você encarou um cenário desse tão desafiador, né? É que eu sempre tenho, né, vários, óbvio. Mas eu tenho um objetivo muito grande na minha vida, que eu falo, que é com relação a ajudar pessoas e ao trabalho mesmo. Eu acho muito interessante a gente, como pessoa, eu não sou muito vista, né, como uma pessoa adulta. E aí eu acho que quando eu passei a me interessar mais pela política, era isso era e é, né? Esse é o meu objetivo, que é o de passar a grandeza da minha pessoa, como pessoa mesmo, normal, eu não sou a minha deficiência,
Eu acho que na política eu conseguiria isso com mais maestria, mostrar isso com mais verdade, sem ter os rótulos comuns que tem, né? Geralmente, não é no geral, mas algumas pessoas costumam rotular. Então eu tive esse objetivo justamente por eu ser a bandeira, por eu querer trazer mais coragem a mais pessoas, de estar num lugar de visibilidade que a gente pode sim estar onde a gente almeja estar. Exatamente. Eu sempre defendo, você tem que estar no lugar que for confortável você estar, né? No momento que não é confortável, e esse não confortável, vai os valores, vai a condição física, psicológica, e não no lugar que querem que você permaneça, né? As pessoas falam muito assim, sai da zona de conforto. Mas o que é o conforto? O teu conforto não pode ser o meu, né? Então, assim, você teve uma breve atuação no cenário político e com essa passagem breve, você quer falar de algo que você agregou nesse pouco espaço de tempo? Fica à vontade. Eu acho importante ressaltar, porque eu não tive, né, como eu disse, muita visibilidade atuando, justamente por pegar no fim, né, de um ano de mudança já de mandatos, mas eu acho muito importante ressaltar que o papel que eu tive foi sim importante, apesar de não ter muito mostrado, mas ele foi importante para algumas instituições, para a cidade em si, nas questões de votação. Ninguém me deu a procuração para falar isso, mas Vargem Grande agradece a sua atuação. Flavinha, aqui nós falamos da criança, nós falamos da adolescente, nós falamos da política, mas não podemos, de forma alguma, esquecermos essa grande mulher que eu vejo aqui na minha frente, né? Porque o preconceito, imagina-se que a Flávia, como os Flávios, os Pedros, as Marias, eles não são um ser orgânico, com sentimentos. E a gente vê muitos casamentos de homens, né, PCD, com mulheres, né, e a gente vê muito. Em situação contrária, a gente vê pouco, né? E aqui eu quero trazer, né, se você me permitir, tá? Essa visão da Flávia mulher, para você falar um pouquinho da Flávia mulher, que existe um organismo aqui, tá? Existe o intelecto, existe o físico, ela apenas tem uma limitação pontual, ela não é incapacitante no seu 100%. Então, fala um pouquinho dessa mulher Flávia. Então, como você citou, né, o contrário, no caso a mulher, né, sendo uma pessoa comum, com um homem, né, tendo uma deficiência, uma limitação, enfim. É mais comum porque a mulher tem uma sensibilidade maior. Então, eu acredito que a mulher ela tem uma paciência maior, ela vê o homem, né, como um homem. Ela admira pela força, pela capacidade, pela competência, apesar da deficiência que ele tem. E no caso masculino, que é o caso que eu enfrento muito, é o contrário. Existe aí um desejo muito grande, não sei a palavra exata, para colocar no momento, que é só isso que é visto. Muitas vezes, ou, né, é a menininha que é intocada. Não posso nem chegar perto, não posso ter um contato, é motivo de risada para os amigos, ela é esquisita. Então, assim, são coisas que eu já ouvi e já passei. É exagerado para os dois lados. Sabe, a questão de muita vulgaridade, né, exagerada, e a questão da retraída, de ser muito, não posso chegar perto, se eu tiver com ela é motivo de chacota, é ruim. Então, essa visão masculina que precisaria mudar. Ou seja, além de você ter a sua limitação PCD, você é condenada, me permita colocar esse termo, se eu estiver exagerando, você me corrija,
a não ter sentimentos, a não ter vontade de abraçar, de ser abraçada, de ser tocada. Ela é uma pessoa comum, como eu, como vocês que estão me ouvindo. E isso são tabus. Olha quantos pré-conceitos nós temos que realmente... Porque a pessoa pode até ter um interesse, mas ela às vezes não está preparada. Falo ele, né, no caso, não está preparada, ou ela em outro tipo de relação, está preparada para enfrentar, né, nem o dia a dia com a pessoa PCD, e sim como que a sociedade vai olhar para aquele casal PCD. Ou seja, você, além de lidar com tudo isso, falo você e as demais pessoas, vocês estão condenados a não ter sentimentos, a não ter vontade de abraçar, a não ter vontade de construir uma família, claro, com a limitação, óbvio, mas existe essa possibilidade. Nada impede que isso ocorra, né? Se você me permite, o que eu ouço muito também é que agora tem sido um pouco menos frequente. É a questão de que você tem uma limitação, você tem que encontrar alguém que também tenha. Ah, entendi. Não é uma questão assim, eu posso me relacionar com qualquer pessoa, não. Por eu ter uma limitação, eu tenho que encontrar alguém igual a mim. Ou seja, o negro tem que ser com o negro, o branco tem que ser com o branco, a mulher tem que ser com o homem, o PCD tem que ser com o PCD. Com quanta evolução nós temos que atingir, é difícil, né? E uma coisa que me deixou preocupadíssima, em outro momento eu vou trazer aqui uma pessoa que a gente vai falar sobre isso, que é sobre a questão da internet, né? Mensagens privadas que ela recebe realmente que ofende realmente, que machuca. Então, veja bem, você que faz esse tipo de ação, Deus está vendo, né? E nada impede de um dia a gente se tornar um PCD. Eu nem quero imaginar essa condição, que eu acho que deve ser bem, bem difícil mesmo, porque não é só a condição da limitação, sim, essa falta de evolução. Tem muita gente boa, graças a Deus, né? Eu costumo falar que é a minoria, mas essa minoria machuca. Então, pessoal, a gente só tem que agradecer, Flavinha. Sempre que você sentir necessidade de conversar um pouquinho com a gente sobre, tá? Estamos aqui à sua disposição e que a gente possa aprender com essa grande mulher. Hoje eu me tornei pequena perante ela. Hoje o PCD dela não existe, existe o meu. E eu vou tratá-lo melhor ainda, até reconhecer cada vez mais a importância dessas pessoas na nossa sociedade. Muito obrigada, gente, e até breve com mais convidados no nosso bate-papo. Obrigada, Flavinha. Deus te abençoe.